sabe o que é o câncer de colo de útero? Como prevenir? Diagnosticar? E tratar? Caso a resposta seja não para alguma das alternativas, vamos entender um pouquinho agora. O câncer de colo de útero, também conhecido como câncer cervical, é um tumor que se desenvolve a partir de alterações no colo do útero e é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres, atrás apenas do de mama e do colo retal. Localizado entre os órgãos externos e internos, o colo do útero fica mais exposto ao risco de contrair doenças. Há 3 tipos principais de câncer de colo do útero. Os carcinomas, que representam de 80 a 90% dos casos, adenocarcinomas, de 10 a 20%, e carcinomas adenoescamosos ou carcinomas mistos, que são os menos frequentes. Existem 2 tipos de pré-cânceres, que são classificados em displasia leve ou cio de baixo grau, que é considerada a lesão pré-cancerígena menos grave do colo do útero, e a displasia moderada grave ou lesão intraepitelial espinocelular de alto grau, que é a lesão pré-cancerígena mais grave. Quanto aos fatores de risco, eles podem ser divididos em 2 grandes grupos: os documentados experimentalmente e os clínicos ou epidemiológicos. Dentre os documentados experimentalmente, pode-se citar os fatores imunológicos, como a resposta imune local e humoral, a associação com a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, os fatores genéticos, como o poliformismo da proteína P53, o tabagismo e o uso prolongado de contraceptivos orais. No que se refere aos fatores de risco clínicos ou epidemiológicos, destaca-se o início precoce da atividade sexual, a multiplicidade de parceiros, a infecção pelo papilomavírus humano, o HPV, o número elevado de gestações, a baixa escolaridade e renda, a multiparidade, a história de DSTs e outras doenças sexualmente transmitidas, como o HIV e a clamídia. Porém, devido à discrepância entre a alta frequência de infecções HPV em mulheres jovens sexualmente ativas e a ocorrência relativamente baixa de lesões cervicais nas mesmas, colocou-se em dúvida a etiologia viral da doença e concluiu-se que a infecção era a causa necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento da doença, uma vez que, virtualmente, somente uma fração de mulheres portadoras do vírus a desenvolveria. Estudos posteriores mostraram que a sua progressão depende não somente da presença do vírus, mas também do tipo de vírus, da persistência da infecção e da evolução das lesões precursoras para o carcinoma invasivo. Um pouquinho sobre a ligação do câncer uterino com HPV. O HPV faz com que as células do revestimento do colo do útero cresçam muito e apareçam alterações nos genes adicionais, que em alguns casos levam ao desenvolvimento do câncer. Além disso, o HPV faz com que produzam as proteínas E6 e E7, que desligam alguns genes supressores de tumores, como o P53 e o TB. Casos de HPV que a infecção persiste ocorre devido a um tipo viral oncogêneo com o potencial para causar o câncer. Outros fatores, como a imunidade baixa, a genética e ao comportamento sexual favorece ao surgimento desse maligno. Sobre os sintomas, o que é importante saber? Bom, normalmente no estágio inicial, o câncer de colo de útero é assintomático, sendo que seus principais sintomas vão aparecer quando o câncer já invadiu outros tecidos ou órgãos, estando esses sintomas relacionados a pequenos sangramentos fora do período menstrual, menstruações mais longas e volumosas que o usual, sangramento após relações sexuais, ducha ou exame vaginal, dor durante a relação, sangramento após a menopausa ou aumento de secreção vaginal. O diagnóstico do câncer de colo de útero pode ser feito por meio citológico ou histológico, sendo que na citologia dá-se por meio da realização da colpocitologia oncótica, mais conhecida como Papa Nicolau. A citologia é o método de escolha para rastreio dessas neoplasias. Já a histologia
é conhecida como padrão ouro para o diagnóstico das neoplasias intraepiteliais cervicais e permite identificar uma lesão estando no início. Ele não é tão mais usado que a citologia pela questão econômica, mas permite identificar essa lesão inicial. Portanto, o diagnóstico de uma invasão incipiente requer a combinação de ambos os indicadores, colposcópicos e histológicos. Para mim, esta doença trouxe muitos problemas. Não posso mais trabalhar. A gente não pode mais fazer o que fazia antes. Ficou muito ruim, porque não posso fazer o que eu fazia antes, como trabalhar. Com relação ao tratamento do câncer do colo uterino, o tratamento é indicado tendo como parâmetro a avaliação da localização do tumor, o tamanho do tumor, o tipo histológico do tumor e a idade e condições gerais de saúde da mulher. Quando a doença se encontra no estadiamento inicial, a cirurgia vai possibilitar a remoção completa do tumor e vai propiciar maiores chances de cura. O uso da radioterapia ou da quimioterapia associado ao tratamento vai ser decidida com base no estadiamento da doença e nas características tumorais. Para adenocarcinoma, a esterectomia, que é a remoção completa do útero, deve ser considerada a melhor opção terapêutica. E para as pacientes que são consideradas inoperáveis, a radioterapia vai ser uma alternativa boa, bem viável. Penso em viver uns meses. Espero viver pelo menos 2 anos. Espero que meu problema tenha cura. Eu imagino que não vou ficar mais boa. Antes eu só queria me matar. Se não fosse minha família, não sei. Agora eu já estou boa, não penso mais em morrer. Quero viver. A gente tem que cuidar da vida, né? Prognóstico. Os fatores prognósticos que influenciaram na taxa de sobrevida foram idade, presença de sintomatologia sugestiva do câncer cervical e estágio tardio da doença no momento do diagnóstico. Estudos realizados no Brasil verificaram taxas de sobrevida diferenciadas, de acordo com o tratamento realizado. Das mulheres que haviam recebido quimioterapia foi de 62,6%, as que realizaram braquiterapia 65,3% e as que se submeteram à exenteração pélvica após tratamento primário com radioterapia foi de 64,3%. Essas diferenças estão relacionadas muito mais com a extensão da doença, que isso vai determinar o tipo de tratamento. Por isso, maior grau de invasão é considerado um dos mais importantes indicadores de prognóstico. Prevenção: preservativo masculino, preservativo feminino, o exame Papa Nicolau, a vacina contra o HPV. A principal forma de prevenção, entretanto, é a vacina contra o HPV para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Essa vacina protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Os 2 primeiros causam verrugas genitais e os 2 últimos são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero. Apesar das campanhas de vacinação serem ofertadas todos os anos, essas vacinas ainda têm baixa adesão por parte da população. O exame Papa Nicolau é decisivo para a prevenção e diagnóstico do câncer de colo de útero. As mulheres são aconselhadas a repeti-los anualmente, desde o início da sua vida sexual até a idade mais avançada, realizando-os de forma periódica.